Olá, pessoal, que a paz de Deus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Voltei novamente para falar sobre a palavra do Senhor, para poder alcançar e almejar as nossas vidas em união, em amor, em paz, a palavra do nosso Pai. Isaías 27, que o nosso Pai quer que revele para cada um de vocês. É uma liturgia, né, que é Deus ama e salva seu povo. É uma palavra forte, bonita e majestosa diante do nosso Pai, perante os olhos humanos, nos dias de hoje. Só essa palavra, pessoal, já quer dizer muito para cada um de nós. O que ele vai revelar através dessa boca no dia de hoje para cada um de nós é o amor grandioso que ele tem por cada um de vocês que estão em casa, que estão ouvindo esta Lia mensageira do nosso Pai, nesses dias mais difíceis que o mundo enfrenta, não só no nosso dia a dia, na nossa sociedade, mas também lá fora, né? As nossas tradições, porque somos povos brasileiros, mas com tradições universais, que significa o que universal? Povos de outros povos, povos de outros países dentro de um só país, que para muitas pessoas não tem um entendimento, para muitos evangélicos não tem esse entendimento que nesse tempo, neste mundo inteiro, o único lugar favorável que nos dá a supremacia da palavra de Deus para continuarmos aqui na terra a falar sobre o nome dele, que não tem nenhuma perjúria na terra, não tem nenhum juiz na terra que possa modificar o que o nosso Pai fez com que nós viéssemos para aqui, para esse Brasil, para podermos universificar povos, para poder passar a palavra dele para outros povos da antiguidade, né? Dos nossos antepassados. Então vamos lá com essa palavra, pessoal. Isaías 27. Deus ama e salva seu povo. Vou falar somente até o 4 hoje e depois retornarei a falar do 27, né? Isaías 27, do versículo 1 até o 13. E cada parte o nosso Pai vai revelar algo majestoso, mesmo ele com um cajadinho aqui e lá fora, né? Porque tem a guerra que está acontecendo, né? Porque sempre vai continuar todo ano, nos mesmos tempos. Observem, não precisa de me falar, mas a mídia vai continuar a falar a cada ano, totalmente durante 10 anos aqui na Terra. Israel, mas os outros, porque são 11 países contra um, que é o que a Bíblia já tinha revelado. Então, quem tem esse conhecimento, né, do fim, como muitos apóstolos, né, falavam, perguntavam para o nosso Jesus, né, na época no templo, né, Senhor, quando será o fim dos tempos? Ele falava, ainda não será, vai acontecer várias coisas, as pessoas vão ficar surpreendidas, né? Então é esse tempo, pessoal, é início ainda, né? Do início do Apocalipse, muito já aconteceu, né? Na nossa sociedade, na sociedade do mundo global, mas o nosso Pai revela aqui, Deus ama e salva seu povo, e ele vai falar para vocês através da minha boca do versículo Isaías 27, do 1 até o 4, para vocês saberem o amor grandioso que ele tem por cada um de nós, mesmo com o cajadinho, mesmo com as profecias que têm que ser cumpridas. E nós vamos ter que ver e ouvir e ainda falar para os nossos descendentes, para poder eles falarem para os descendentes dele até a vinda do Cristo. E temos que fazer isso para que eles não se criem leigos e
mudados, né, que se chama para o mundo e deixando a sua salvação de lado, porque é mais fácil que neste mundo se perca um braço, uma perna ou qualquer coisa na vida aqui na terra, mas no céu será recompensado, reconstituído, será novo novamente, né, para a continuação espiritual, que essa parte nós não temos entendimento de como é o céu, de como é a outra vida após a morte. Mesmo que muitos queiram ter tantos conhecimentos, mas o nosso Espírito Santo não mostra essa parte. Ele pode revelar em sonho algo que o nosso Pai queira revelar para a humanidade, para poder abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos para a salvação. É tempo, pessoal, de nós podermos modificar as nossas gerações, que são filhos, netos, bisnetos, tataranetos, amigos e outras pessoas, né, para a vinda do vosso filho Jesus amado, né? Então vamos lá. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Vamos continuar, depois tem a reflexão. Vem o versículo 2. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe o terceiro. Eu, o Senhor, aguardo e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Vem o versículo 4. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então, pessoal, quando se fala-se, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Então, é o que? Nos tempos de hoje, todos os erros humanos, tudo que o povo de Jacó, o povo escolhido por nosso Pai, colocado aqui no Brasil, ele tem que voltar para o nosso Pai. Então, sempre haverá tudo que é enchente, ano após anos. Todos esses ventos, árvores, casas destelhadas, sempre vai haver algumas pessoas, né, que vai acontecer de ter morte, sim. Muitos por imprudência, por saberem que tem ali uma quantidade de água, mas por ele mesmo dá alguma coisa na mente e ele vai querer passar ali, achando que dá tempo, mas não de deixar passar aquele tempo, porque é sempre assim. Vem a chuva forte e o vento forte, mas depois passará. Então essas pessoas têm que guardar o quê? A sua vida e não os bens materiais. Porque tudo o que tiver de errado aqui na terra, o nosso Pai cutucará. Vai ser a pedra aqui na terra, é o nosso Pai. Então vamos lá. Vem aqui falando sobre essa parte e voltar também um pedaço, pessoal, que o nosso Pai revela. Essa pedra significa a pedra do sapato, né? De todos aqueles que acham que eles têm uma sabedoria rica e sempre envergonha o nosso Pai, fazendo com que o nosso Pai não tenha voz nas suas igrejas, não tenha voz no mundo. Então significa o quê? O Leviatã, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Quando o Pai fala dessa parte, pessoal, não quer dizer que realmente seja um dragão no mar, mas sim a serpente, que significa o quê? O mal na terra, o mal que o próprio ser humano engloba dentro dele, deixando a espiritualidade, a fé e o amor em Jesus Cristo na terra. É o tempo de reconhecimento do Filho do nosso Pai para a restauração familiar, entre amigos, entre parentes, né, entre vizinhos, ter o que? A inocência. Quer dizer o que é essa inocência?
continuar sabendo que o nosso Pai um dia irá nos trazer o vosso Filho pela segunda vez, para poder nos tirar de tudo que é maldade, de tudo que é coisa ruim na terra, porque o mal já existe na terra. E essa tal de Leviatã, a serpente a serpente tortuosa, é o mal que o próprio ser humano cria dentro de si. Tudo que é contra os 10 mandamentos, que é a palavra do Senhor, é o juízo do nosso Pai, aquele que fizer o contrário daquilo que tudo ali está, que nós conseguimos sim, a partir do momento que temos o amor do nosso Pai. É acontecimentos, mas sempre ali, nós fervorosamente aceitando a palavra do nosso Pai, colocando dentro da nossa casa, da nossa vida, só o nosso Pai. Se nós colocarmos somente Deus na nossa casa e Jesus como único Salvador, este tem a vida eterna. Este será salvo nesses tempos. Este terá a casa forte, aquela casa que nada vai acontecer de maldade, porque não tem nada de mal ali dentro. Mas tudo que significa para o nosso Pai amuletos, tudo que significa adoração a não a Ele. Todas as coisas na terra feitas de pedra, de barro, de bronze, de ouro, do que for, até de diamante, mas feita pela mão do homem, a um ser humano que não é Espírito Santo, que é Jesus Cristo, e a não ser que seja o nosso Pai, então essas pessoas perecerão nesses tempos. Então é a verdade de Deus falada por essa boca, é a mesma época do único juiz, o Samuel. Quando aquela guerra não conseguiram, mesmo com a Arca da Aliança, porque existia a Arca da Aliança, mas aonde estava Deus? No coração de cada um. Colocaram amuletos, né? Só que antigamente era o que? O mal, né? Era... eu não posso revelar o nome dessas coisas aqui dentro da minha casa, mas se vocês lerem, vocês saberão, né, o nome de cada um deles. E as pessoas naquela época sabiam que não poderia ter outros deuses. Então, para o nosso Pai nesse tempo no Brasil, no mundo inteiro, quem tiver, prestem bem atenção. Qualquer coisa que não é Deus, Deus a gente tem que amá-lo, nós temos que amá-lo. A imagem e semelhança de Jesus Cristo é o nosso Pai. É a verdadeira, que é a católica, mas também não podemos fazê-lo de barro, de pedra, do que for na terra. Nós temos que amá-lo, ter conhecimento que ele existe, mas no nosso psicológico e no nosso coração. E colocarmos nas nossas casas somente a ele, sem ver, sem pegar, sem tocar, como foi desde o início até os tempos de hoje. Só quem pôde ter o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de poder vê-lo, quem foi? Abraão. Ele foi até Abraão, comeu, se alimentou na tenda de Abraão, né? E fora Moisés, fora todos os outros, que o nosso Pai também não se revelava antes, né? Mas mesmo assim, feito Noé, chegou ao que? Noé a ouvi-lo, através de nuvens, através do vento, aonde cada um na terra, cada um profeta na terra, que eram profetas, né, ter o conhecimento do que vai acontecer. Então, nosso Pai o que revela de alguma forma, de alguma maneira, para aquela pessoa que ele quer. Não é para todos, mas é para revelação, porque o nosso Pai conhece o coração de cada um. O nosso Pai sabe quem vai continuar falando a verdade dele e esperar por ele. Então é essa palavra, não que eu seja maior do que ninguém, mas se o nosso Pai coloca dessa forma, que seja essa serva a falar nesses tempos mais difíceis da humanidade a sua verdade, eu serei sempre essa serva, né? Então vamos continuar, pessoal.
Naquele dia, o segundo, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Então, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. É no dia da Páscoa, pessoal, que é o tempo de agora. Coloquem nas suas casas, quem não quer ir nas igrejas, comprem vinho. Não, na realidade, a minha parte espiritual não fala de vinho como se fosse álcool. É da forma que você se identifica com o nosso Pai e que em oração se ajoelhe de pé, aonde vocês estiverem, de dia, de tarde, de noite, no trabalho, em qualquer lugar, perguntem ao nosso Pai, orem ao Pai Nosso. Pergunta ao nosso Pai, ao nosso Jesus, coloca o nome dele. Senhor Jesus, como queres que eu coloque nessa vinha aqui, pessoal? Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Então, cantai-lhe é falar, oração na sua casa, em oração ao nosso Pai. Aquele almoço ser para o nosso Pai, porque durante um ano fazem festas de várias formas, mesmo na Páscoa, mas não colocam-se o nosso Pai acima de tudo, acima de si mesmo, porque Ele nos deu a vida. E para continuarmos com essa vida, é igual aquele peixe que dentro da água ele consegue ter vida, fora é sem oxigênio, ele morre. Então nós precisamos espiritualmente estar interligado com o nosso Pai, com o nosso Jesus Cristo e saber que vamos ser salvos só por Jesus Cristo. Não existe mais nada, santidade, santificação, nada na terra. Temos que colocar somente nosso Pai na terra e é isso que ele vai nos mostrar. E nós temos que reconhecer Jesus como o único Salvador. E a Maria, não Nossa Senhora, Maria, é concebida pelo nosso Pai como Maria. Nossa Senhora não existe. Foram formações humanas que colocaram este nome para poder dar uma ideologia de santificação para adoração. Então vem aqui de volta. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o povo que continuará fazendo essas coisas. Grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. É estas coisas que estão na terra, devorando a sociedade, fazendo com que tenhamos mais doença, que o nosso Pai não nos escuta, não nos ouve. Então, o que é que ele vai fazer? Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Então, esse povo nordestino, esse povo brasileiro, esse povo do Rio Grande do Sul, esse povo de tudo que é lugar, mostrar o amor somente ao nosso Pai, mostrar o amor somente ao Filho Jesus Cristo que morreu na cruz para nos dar a concepção de conceber a glória de Jesus Cristo, que é o que? Reinar sobre a morte, trazer a vida após a morte. Então, é espiritual, pessoal. Estamos no tempo, na época de colocarmos em nossas vidas, em nossa casa, somente Deus e Jesus. Quem não fizer isso vai ter as coisas acontecendo, a assolação na terra, que significa o quê? Ventos, tempestades, essas coisas acontecendo. E nós temos que agradecer ainda o nosso Pai, que somos escolhidos pelo nosso Pai, tanto aqui como Israel. Israel, Jerusalém, pessoal. Nunca prestem bem atenção. Tudo que for guerra, o nosso Pai vai estar ali. Pessoal, prestem bem atenção. Quantas coisas jogam, bombas, tudo que for contra Israel. Israel sempre estará ali. Porque é tempo de Jerusalém sempre mostrar que Jesus, que o nosso Pai está ali. E eles também têm que identificar Jesus como o único Salvador. Então vai continuar essas guerras devido muitos não quererem essa parte. Jesus é a verdade dada por essa serva, dada pelo nosso Pai a essa serva, por essa boca para cada um de vocês ter entendimento do que está acontecendo. Então, na naturalidade do ser humano, fala que é só o que? O petróleo, mas não é espiritual, é desde a antiguidade.
Desde a época de Jesus, o que o mal, vou colocar o monstro do mal, mostrou para Jesus que ele se prostrasse e mostrou o que já ia acontecer nos dias de hoje. Mas ele tinha o quê? Já a revelação do nosso Pai. Ele tinha que continuar aqui na terra, mostrando para cada um de nós. Ele foi o que? Servo dos servos. Né, que somos servos, mas ele é servo dos servos, ele é servo do nosso Pai. Por mais que é filho, sempre serviu o nosso Pai. Servo significa servir ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Jeová, ao nosso eu sou. Né? A todas as palavras escritas que estão aqui desde a antiguidade até os dias de hoje, é para que nós tenhamos reconhecimento de tudo que passaram, para poder estarmos aqui hoje, continuar a palavra do nosso Pai. Então vamos lá aqui, pessoal. Eu, o Senhor, aguardo e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei a todo aquele que amá-lo, a todo aquele que colocar somente na sua casa ele e o Jesus. Amém? Independente de religião, isto vai ter que acontecer para a vinda do vosso filho. Enquanto as bocas, né, não falarem, quer dizer, o ser humano não falar, eu amo a Jesus, ele é o único Salvador, eu amo ao meu Deus, eu prosto somente a eles, então o que acontecerá? Continuará acontecendo essas coisas e coisas piores que agora não é momento, só quando o nosso Pai determinar essa boca falar. Então vamos para o quarto. Não há indignação em mim, quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então é o nosso Pai revelando aqui, ó, não há indignação em mim. Então todo aquele que crê nele, todo aquele que colocar os pés, os joelhos perante ele e perante o nosso Senhor Jesus Cristo, então quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Quer dizer que ninguém pode com o Senhor Jesus, que é o Senhor dos exércitos, para o nosso Pai. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então, o nosso Pai e o nosso Jesus guerreia a favor de todos aqueles que a favor o nosso Pai. Todo aquele que ama o nosso Pai. Todo aquele que reconhece como Jesus como o único Salvador e Rei do nosso povo. Porque ele é rei, ele é único, não existe santidade, santificação, nada na terra, nem endemoniações acima do nosso Jesus. Só o nome dele revelado. Se qualquer coisa tiver acontecendo na sua casa, e doença o que for, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo. Mas em nome de Jesus, Jesus repreende o mal de você. Em nome do Senhor, seja repreendido. Então, essas duas palavras têm que ser tomadas dia e noite. A partir do momento que vocês têm esse reconhecimento, façam em suas casas nas orações o Pai Nosso. Bebam um copo d'água, sim. Peçam ao nosso Pai através do quê? Do Salmo 91, que significa o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer que é nós no esconderijo do Altíssimo. Né? Então, ele é a nossa força, a nossa fortaleza, ele é o anjo, né? Através do o anjo, quer dizer, esconde nós através das suas asas. Então, todo o Salmo 91, pessoal, me desculpem, mas é muita emoção, muita coisa linda que o nosso Pai revela nesses 4 itens aqui, nessas 4 promessas para o vosso povo. Então, que o nosso Pai esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. O que tiver de doença, o que tiver das coisas, pensem nessa forma. Se for um momento de irem, Senhor, é o meu momento de ir. Falem o que sentem. Falem o seu amor ao nosso Pai. E Ele ali o fará. Porque Ele é grandioso. O nosso Pai, Ele sempre dará. Não serpentes, não pedra, mas pão, mas o vinho, a aliança dele de Noé, a aliança dele com todos os antigos até os dias de hoje.
porque o nosso Pai, ele é único e verdadeiro. Essa é a última mensagem, essa é a palavra maravilhosa que o nosso Pai quer, que vocês tenham esse reconhecimento. Ele amará e protegerá todo aquele que ama Ele. Um dia nós vamos ter que ir, mas iremos na aljava do Senhor. Iremos protegidos nas asas dos anjos. Então é essa mensagem, essa palavra, através do nosso Pai, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo para cada um de vocês. Que o nosso Pai abençoe cada um de vocês, que proteja cada um de vocês até o momento que vocês reconhecerem Ele como um único Salvador, Ele como um único Pai nas suas casas. E cada um de vocês sabem o que é bom e o que é ruim para a família de vocês. Então vamos escolher a coisa certa, que a única coisa certa a fazermos é colocarmos o nosso Deus dentro da nossa casa, igual como todos fizeram, igual como Samuel, igual como Elias, igual como Josué, igual como Moisés. Moisés tinha de tudo, era príncipe do exército. Mas mesmo assim ele deixou as fardas, deixou aquelas roupas, aqueles tesouros, porque o tesouro grandioso é a sua alma para o nosso Pai, a continuação da sua vida que é na terra, no céu melhor, sem dor, sem nada dessas coisas. Então é essa palavra dessa mensageira para cada um de vocês. E se vocês tiverem alguma coisa, vou colocar dessa forma, que é a minha parte espiritual falando para cada um de vocês. É dessa forma, o Pai Nosso, o copo com água, conversar com o nosso Pai, o Salmo 91, de arrependimento e de tudo, porque é essa mensagem que Ele quer que essa serva fale. Não é para essa serva, mas é agradecimento ao nosso Pai. Amém, que assim seja. Grandioso seja o nosso Pai, para todos sempre. Amém. Boa noite, bom dia, um bom trabalho, aonde vocês estiverem. Amém.